Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, queria agradecer o convite dos amigos do Centro Espírita Irmão Aniceto, do Sérgio Arantes, para a gente estar falando hoje sobre a beneficência, que é um item do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. A beneficência e a caridade, elas se confundem. O espírito do bispo de Argel, ele diz que a caridade, que nós devemos procurar a paz do coração e o contentamento da alma e o remédio para as nossas aflições da vida terrena. O bispo de Argel, segundo relatos, ele é aquela criança que Jesus falou: deixai vinde a mim as criancinhas, porque é como o reino do céu para quem, como elas se assemelham. E é um espírito muito importante na divulgação do Evangelho, no cristianismo nascente, Inclusive ele foi morto no Coliseu, quer dizer, ele faz parte de um grupo de espíritos seletos, que participaram com Cristo na implantação do Evangelho. As mensagens dele são muito significativas nesse sentido. Outra questão importante quando nós pensamos na caridade é a respeito da relação dela com as demais virtudes do homem, Segundo o São Vicente de Paula, a caridade ela é a mãe de todas as virtudes. Ela é a própria essência do Criador, as criaturas, é a âncora do Criador para o desenvolvimento de todos os mundos, dos turbilhões que circulam pelo universo. Então a caridade ela é a própria manifestação do Criador. E como nós devemos entender a caridade? Ela pode ser feita de várias maneiras, Mas a maneira mais adequada de ser feita é quando nós utilizamos da delicadeza, da engenhosidade, da inteligência para não ferir a suscetibilidade alheia da pessoa que está recebendo aquele ato caritativo, Então nós devemos ter muito cuidado na hora de nos relacionarmos com as pessoas, para que não possamos macular os seus sentimentos. E ela pode ser feita através de atitudes, de palavras, e de pensamentos. Nos pensamentos através da oração, nas atitudes, e nos conselhos, nas orientações através da palavra. Então pode ser feita de maneira moral e de maneira material. A maneira moral seria a benevolência, a maneira material a beneficência. Sobre esse tema, Kardec foi além e na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual seria a interpretação da caridade segundo Jesus Cristo. Então, uma pergunta muito inteligente, porque as palavras por si só, elas têm o significado que as sociedades dão a elas. Então, elas são políssonas, que chama o termo. Então, elas têm a semântica de acordo com a cultura da época. Mas então Kardec quis saber exatamente qual que era o significado da caridade para o espírito governador do planeta, quer dizer, o espírito puro que nos dirige. E a resposta dos espíritos foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então é uma resposta bastante completa, bastante significativa, e nós podemos até inquirir um pouco mais a esse respeito, Por que seriam essas três virtudes, a benevolência, o perdão e a indulgência, o resumo da caridade? Para isso nós podemos também ir através do Evangelho no Espiritismo, e investigar no capítulo 11 do Evangelho no Espiritismo, quando Kardec ele fala que amar o próximo como a si mesmo, fazer o próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Aí se resume toda a caridade. Então, nessas palavras de Kardec, nós entendemos que a relação nossa para com o próximo, ela é extremamente importante para que nós possamos fazer, e ratificar a caridade.
Mas, ainda assim, existem algumas questões a serem vinculadas. Como, né, que o homem pode, através das suas faculdades, dos seus pensamentos, das suas manifestações, estar desenvolvendo, né, os sentimentos caritativos. E, para isso, vários pensadores ao longo da história se debruçaram sobre esse tema, né, se debruçaram sobre essas ideias, e Descartes, ele no seu livro Paixões da Alma, ele faz uma avaliação muito interessante. Ele coloca que o homem ele tem duas dimensões, né, a dimensão interna, a dimensão dele para com ele mesmo, e a dimensão externa, que é dele com o mundo que o cerca. E nessa dimensão externa tem duas possibilidades. Uma é como ele interage, como ele interfere no mundo à sua volta, e a maneira que o mundo responde a isso e como ele recebe essas interações do mundo à sua volta. Nesse tipo de análise, Descartes ele vai além, ele diz que as faculdades relacionadas com essas possibilidades são o pensar, através das suas ideias, né, das suas conjecturas, né, da sua análise interior, a ação, que seria como o homem interfere no mundo ao seu redor, e os sentimentos, o sentir, que é como ele interpreta aquilo que ele recebe do meio exterior. Então, sobre essas três faculdades, nós podemos ainda questionar, né, como que o homem pode pensar no seu próximo de maneira a julgá-lo de maneira adequada, analisá-lo, percebê-lo de maneira adequada. É através da indulgência. Nós temos que ter indulgência para com as imperfeições alheias, com as necessidades alheias. Então, toda vez que nós tivermos em mente, avaliando, pensando no mundo que nos cerca, nas pessoas, nas interações sociais a qual nós estamos inseridos, nós devemos pensar com indulgência, né? Porque se você julga e condena uma situação, isso parte do pressuposto que você já domina aquela situação de maneira absoluta e irretocável. E nós sabemos que ninguém, no atual estágio do desenvolvimento humano, pode julgar o seu semelhante e dizer: eu não vou cometer esse tipo de erro, né? O próprio Cristo, né, o próprio Jesus nos ensinou isso, né, quando estavam apedrejando a mulher adúltera, e ele disse: quem tiver sem pecados que atire a primeira pedra. Então isso mostra bem claramente a importância do não julgar, ou pensar, julgar, né, analisar uma situação com indulgência para com as atitudes alheias, né? E a questão da vontade, a questão do agir. Como nós devemos agir para com o próximo? Sempre através da benevolência. O que é a benevolência? A benevolência é a caridade moral. É procurar auxiliar, procurar contribuir, né, através de esclarecimento dos espíritos que são menos capacitados, né? Então, em qualquer situação que nós estejamos, encarnados ou desencarnados, sempre haverá espíritos acima e abaixo de nós, né? A famosa escada de Jacó. Então sempre há espíritos que dependem da nossa orientação, dependem da nossa instrução, dependem do nosso acolhimento, dependem do nosso amor, para que a gente possa esclarecê-los, né? Isso são palavras do próprio São Vicente de Paula. Então nós temos que ter a benevolência, nós temos que ter a vontade, o interesse, né, a dedicação de agir para com o próximo de maneira coerente, de maneira amorosa, né? E, finalmente, como que nós podemos receber aquilo que vem do próximo? Esse é um item fundamental, é através do perdão, o perdão ilimitado das ofensas, né? Como Jesus disse: perdoai não 7, mas 70 vezes 7 cada vez que você tiver alguma ofensa, alguma dificuldade com o próximo, aquilo que o próximo te feriu, te maculou em alguma forma, você tem que sempre utilizar o perdão. Então, essas três virtudes mencionadas pelos Espíritos, no Livro dos Espíritos, né, a respeito da definição de Jesus sobre a caridade,
e a beneficência, elas certamente encerram em si toda a filosofia da relação do homem para consigo e também para com o meio ao seu redor, né? Para com as interações sociais, para com a vida que o cerca. E não por acaso foi Descartes, né, esse pensador filósofo francês, que nos trouxe, né, esse esclarecimento importante. E aí nós temos que também pensar, né, aprender com o Cristo e pensar na caridade dele para conosco, no amor dele para conosco, que além de vir trazer os seus ensinamentos há 2000 anos através dos seus exemplos, né, através da sua vida, ele também deixou o caminho preparado como mestre que é, de maneira tão didática, né, através dos séculos. Ele foi programando os acontecimentos, as situações, para que nós pudéssemos hoje, através da doutrina espírita, que é aquilo que nos fala mais claro aos ouvidos, né, aprender de maneira mais firme e categórica esses ensinamentos tão maravilhosos, né, que ele veio nos trazer, né, na sua passagem pela Terra. Então, nós sabemos que a primeira revelação é de Moisés, né, a respeito das leis de Deus, né, do Deus único. Jesus, ele veio nos trazer a mensagem do amor, a mensagem da compaixão, a mensagem da misericórdia. E o Espiritismo, né, vem trazer a terceira revelação, que é a relação do homem para com o mundo espiritual. E nessa programação didática, Jesus deixou vários espíritos incumbidos desse processo. Mas talvez o mais notável seja o espírito que a gente conhece como o espírito de João Evangelista. Se você analisar algumas informações do Geraldo Lemos Neto, que na verdade é o que cuida da memória, dos livros, né, do acervo do Chico Xavier, através da editora Vinha de Luz, do portal Saber Espiritismo, inclusive tem a casa do Chico lá em Pedro Leopoldo, né, que também é a sede de um dos seus trabalhos. Então, o Geraldo ele menciona, né, como encarnações do Chico, não só o Kardec, como é bastante divulgado e conhecido no meio, mas também Descartes, né, o próprio João Evangelista. Então nós percebemos que existe um cronograma para o nosso aprendizado. Então Descartes ele vem trazer essas informações já no surgimento da Revolução Francesa, do Iluminismo, né, que é onde culmina com o início da transição planetária, né, que se iniciou em 1757, vai até 2057. Então são 300 anos de transição planetária, e esse espírito eminente, né, que nós temos assim a honra e o prazer de ter convivido, né, conhecido ele aqui no Brasil, através da figura do Chico Xavier, ele veio nos trazer essas informações importantes e abrir espaço para que o Espiritismo pudesse também surgir e consolar os nossos corações, né? Então, todo esse raciocínio, né, e esse exemplo que através do Chico que ele nos trouxe, né, e todos que falam do Chico falam dele, o nosso Chico, né, só isso já mostra o tanto que ele é importante, tanto que ele traz uma sensação, uma ideia de amor, de carinho, de acolhimento, né? Ele é a própria tradução da caridade, né, para nós que o conhecemos. Então fica aqui como um pensamento a gente seguir as ideias do Chico, né, estudar, conhecer a vida dele, procurar seguir os exemplos dele, para que a gente possa de fato estar exercendo a caridade no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso lazer, no nosso trabalho, com as pessoas que nos cercam, né? E através dos seus exemplos de amor, de dedicação ao próximo, a gente consiga seguir um pouquinho, né, aprender um pouquinho e colocar em prática um pouco desses ensinamentos, né? Agradeço mais uma vez a oportunidade dos nossos irmãos do Centro Espírita Irmã Aniceto, né, uma casa irmã da Casa de Poliana, e dizer que estamos à disposição, né, para sempre que houver oportunidade participarmos desse importante
meio que é a divulgação da doutrina espírita, dos seus princípios, e ratificar os nossos pensamentos a respeito das ideias do Evangelho, dos ensinamentos, né? Mais uma vez, muito obrigado.